Olá, pessoal, tudo bem? Vamos terminar o nosso conteúdo, tá? Terminando o capítulo 2, que esse conteúdo vai ser aplicado na nossa próxima avaliação, tá? Então, para nós terminarmos, só falta íons e ligações químicas. Então, eu peço que vocês abram, por favor, a apostila de vocês, a apostila de ciências, na página 31, tá? Nós vamos iniciar, então, o conteúdo de íons. Então, pessoal, o que nós vimos até agora? Que os átomos constituem a menor parte da matéria, né? E existem partículas subatômicas, que são prótons, nêutrons e elétrons. Os átomos, eles são eletricamente neutros. Por quê? Porque eles possuem o mesmo número de prótons e mesmo número de elétrons. Lembrando que os prótons constituem as cargas positivas e os elétrons constituem as cargas negativas. Então, para ele ficar neutro, ele tem que ter a mesma quantidade, tanto de próton quanto de nêutron. Na hora que a gente somar, isso dá zero, isso é neutro, tá bom? Porém, os átomos, eles podem perder ou ganhar elétrons, tá? Com qual objetivo? Realizar combinações, ou seja, realizar reações químicas, tá? Então, o átomo ele pode perder ou ganhar elétron. Um número de elétrons, tem sempre um número máximo, não perder todos os elétrons ou ganhar um número igual ao que ele já tem, tá? Então ele tem um número certo a perder ou ganhar, com o objetivo de realizar reações químicas, tá bem? Juliana, um átomo pode perder próton? Não. Um átomo não pode perder próton. Um átomo pode perder nêutron? Não, ele não pode perder nêutron. Então ele só pode ou ganhar ou perder os elétrons que estão na eletrosfera, tá bem? E aí, quando o átomo perde ou ganha elétron, ele não passa a ser chamado mais de átomo, ele passa a ser chamado de íon. Então, toda vez que falarmos de íon, nós vamos pensar num átomo que não está neutro mais. Tá? Então, vamos lá. Existem dois tipos de íons, cátions e ânions. Tá? Então, vamos lá. Olha só. Temos aqui em amarelo um átomo neutro. E esse átomo, ele perdeu o elétron, tá? Agora, ele vai ser um íon do tipo cátion. Então, quando um átomo previamente neutro, ele perde elétron, ele passa a ser um íon, porque o íon é um átomo que está desbalanceado. O íon que perdeu elétrons se chama cátion. Tá? Daqui a pouco eu vou explicar por que tem esse mais aqui. Mais uma vez, o átomo neutro amarelo, ele agora ganhou elétrons, ele recebeu elétrons, tá? Então, ele vai chamar ânion. Então, o íon que recebeu elétrons se chama ânion, tá? Por que que o cátion ele tem esse sinal de positivo aqui? Ora, um átomo neutro ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, foi o que a gente viu até agora, né? Então, vamos supor que esse átomo neutro aqui amarelo ele tenha 10 prótons e 10 elétrons, tá? Mas ele perdeu o elétron, então não tem mais 10. Vamos supor que agora ele tem só 8. Ele perdeu 2 elétrons, então agora ele só tem 8. Mas ele não perdeu próton, ele continua com a mesma quantidade de prótons. Concorda comigo que agora a gente tem mais carga positiva do que carga negativa? Tem uma maior quantidade de prótons do que de elétrons? Tá? Então, este íon ele é carregado positivamente. Por isso tem esse sinal de mais, porque tem mais próton do que elétron na sua estrutura. Agora vamos ver do lado de cá. O ânion. Nós temos também um átomo neutro que perdeu, que tem 10 prótons, desculpa, e 10 elétrons, está neutro. E aí, esse átomo, ele recebeu 2 elétrons, agora ele tem 12 elétrons. Concorda comigo que agora a quantidade de elétrons é maior que a quantidade de prótons? Então, ele está negativo, ele tem uma carga negativa, tá? Por isso que a gente fala que tem um átomo com carga elétrica, tá? Ou positivo ou negativo. Se tem carga elétrica positiva, significa que ele perdeu elétrons e agora é um cátion. Se ele tem carga elétrica negativa, ele ganhou elétrons e agora é um ânion, tá? Vamos aqui aos exemplos. Esses exemplos também estão na página 31, tá bem?
Vamos olhar no lado esquerdo da nossa tela primeiro. Nós temos um átomo de sódio, Na. Esse átomo de sódio ele tem 11 prótons, tá? E também tem 11 elétrons, quando neutro, tá? Mas ele, olha, perdeu um elétron. Então, esse elétron aqui, que está na última camada, ele foi perdido, tá? Então, ele se tornou o cátion sódio, Na. Ele perdeu um elétron e ficou com carga positiva sobrando. Como pode isso? Ele tinha 11 elétrons. Como ele perdeu um, agora ele só tem 10 elétrons. Se compararmos 11 cargas positivas e 10 cargas negativas, ele tem mais carga positiva do que negativa, né? Então, ele é um cátion, tá? Que tem carga positiva. Do lado de cá, do lado direito, a gente tem o cloro. O cloro, ele tem 17 prótons e 17 elétrons, tá? (17 prótons e 17 elétrons. O que está acontecendo aqui? Olha, tem um elétron que está chegando na estrutura do cloro, sendo adicionado à eletrosfera, tá? Então, agora o cloro não tem mais 17 elétrons, tem, na verdade, 18. Tá? Como agora estão sobrando cargas negativas, né? Ele tem 17 cargas positivas e 18 cargas negativas. Tem mais negativo que positivo. Então, ele é um ânion. Ele ficou com uma carga negativa sobrando, uma carga negativa a mais. Aí, como que a gente representa isso? Cl menos, fica esse sinal de menos aqui em cima. Tá? Quando é cátion, fica o sinal de mais aqui em cima. Isso tudo está representado para vocês na página 31 da apostila, tá, gente? Vamos resolver o exercício resolvido aí da página número 13, tá? Desculpa, página 31, número 13. Nós temos aí um átomo de alumínio. Vou ler para vocês o enunciado, vocês acompanhem comigo, por favor. O elemento químico alumínio, largamente utilizado em utensílios domésticos, tem número atômico 13, número de massa 27. E seu íon, Al3+, é muito utilizado no solo. Assinale a opção que apresenta, respectivamente, o número de prótons, elétrons e nêutrons presentes no íon Al3+. Então, não vamos desesperar. Primeira coisa que a gente tem que saber é que, tanto nos cátions quanto nos ânions, o número ao lado dos sinais de mais e de menos significa o número de elétrons perdidos ou ganhos. Então, olha só. Esse átomo aqui, que agora é um íon, ele tem uma carga 3+ acima. Então, primeira coisa. Se ele tem carga 3+, esse mais aqui significa que ele perdeu elétron. Ele não pode ganhar próton, então ele perdeu elétron para ficar com carga positiva sobrando. Se ele perdeu elétron, ele é um cátion, tá bem? Joia. E esse 3? O que significa esse 3 aqui? Olha, acabei de ler para vocês. Significa o número de átomos que agora a gente sabe que ele perdeu. Então, o Al perdeu, né? Ou cedeu, doou 3 elétrons. E aí, ele ficou com carga 3+. Tá? E aí, o exercício pediu para a gente descobrir qual que é o número de prótons, elétrons e nêutrons do íon, que é do tipo cátion, Al3+. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, primeiro passo, descobrir o número das partículas do elemento neutro. Então, olha, o alumínio neutro é esse aqui, ó. Tá? Ele tem número de massa 27 e número atômico 13. Isso aí a gente já fez várias vezes, né, pessoal? Então, com essas informações, eu consigo descobrir qual é o número de partículas do elemento neutro.
Então, aqui, ó, A é 27, número atômico é 13. Como ele está neutro ainda, ele tem 13 prótons e também 13 elétrons. E o número de nêutrons é só diminuir, né, subtrair 27 menos 13, 14 nêutrons, tá bem? Partindo disso, sabendo que o nosso íon Al3+, perdeu 3 elétrons, eu vou repetir essas informações, tá? E vou só reduzir o número de elétrons. Olha só. Por que o número de massa não muda? Porque massa é próton mais nêutron, né? Então, o número de massa nunca vai mudar. O número atômico vai mudar? Não vai mudar. Por quê? O número atômico é sempre igual a prótons. O número de prótons vai mudar? Não vai mudar, porque ele não pode perder prótons. O que vai mudar? O número de elétrons. Então, o nosso cátion alumínio, que tem carga 3+, perdeu 3 elétrons. Se ele tinha 13 elétrons antes, 13 menos 3, 10. Agora, o nosso cátion ele tem 10 elétrons. E nêutron vai mudar? Não vai mudar, porque o nêutron não tem nada a ver com o elétron, tá? Então, a resposta correta é a letra A. Está perguntando quantos prótons ele tem? Ele tem 13 prótons. Quantos elétrons ele tem? 10 elétrons. E quantos nêutrons ele tem? 14 nêutrons, tá? Então, exercícios desse tipo, a gente tem sempre que ir lá na tabela periódica. Se o exercício não fornecer os dados, a gente vai na tabela periódica e descobre o número atômico e o número de massa. Daí, a gente faz a contagem das partículas com o átomo neutro. E aí, dependendo do íon que a gente recebeu, se é um cátion ou se é um ânion, eu vou saber se ele perdeu ou se ele ganhou o elétron e a quantidade. E aí, eu faço a subtração ou a soma somente no número de elétrons. Tá, gente? Comigo na página 32. Ligações químicas. Olha só, a gente acabou de ver que os átomos eles podem perder ou ganhar elétrons. Aqui eu usei uma outra palavra. Eles podem ceder ou também doar, alguns lugares doar elétrons, tá? E receber elétrons, tá? Mas isso, pessoal, não é aleatório, tá? O que acontece? Os metais, eles tendem a ceder os seus elétrons. Mas quais elétrons? Da camada de valência. O que é a camada de valência, Juliana? É a última camada da eletrosfera. A última camada que está ocupada. Lembra, pessoal, que na eletrosfera, os elétrons eles têm uma ordem para ser distribuídos, tá? Então, eles só podem ceder os elétrons que estão na última camada, tá bem? E os ametais, eles tendem a ganhar elétrons, tá? E eles tendem a ganhar elétrons onde? Na última camada. Os elétrons ganhos, eles são adicionados também na última camada, tá? Na camada chamada de valência. Então, olha só. Prestem atenção. Se um tipo de átomo tende a ceder e outro tipo de átomo tende a ganhar, seria legal se eles se unissem, né? Um quer doar, outro quer receber, eles podem fazer uma ligação química, certinho. Então, uma ligação química metal a metal ocorre porque um quer doar, outro quer receber, tá? Mas também acontece ligações químicas a metal, quando os dois querem receber, e metal, metal, quando os dois querem ganhar, que é o que a gente vai ver agora, tá? Aqui eu trouxe só uma lembrança da aula que a gente já teve sobre a tabela periódica, tá? Em verde estão todos os metais, tá? Então, todos esses representados em verde aqui são aqueles que tendem a doar os seus elétrons, tá bem? Em amarelo, hidrogênio aqui, e esses aqui são os ametais, que tendem a receber elétrons. E os gases nobres estão de vermelho aqui, porque, lembram, eles não reagem tão facilmente, né? Não se combinam muito com outro elemento químico. Raramente a gente vai ver ligação química gases nobres com outro elemento, tá? Uma outra coisa importante, gente. Por que
que os átomos, né, realizam ligações químicas? Porque eles buscam estabilidade. Que estabilidade é essa? É uma estabilidade semelhante à dos gases nobres. Os gases nobres eles têm ou 8 elétrons ou 2 elétrons na camada de valência, que é a última camada. Então, na tabela periódica e o que a gente vê na natureza, os átomos eles se ligam, formam ligações para que eles atinjam essa estabilidade, para que sejam parecidos com os gases nobres. Lembra que eu falei na última aula, nas outras aulas, que os gases nobres, né, receberam esse nome, né, em homenagem à nobreza, aquilo que a gente desejava alcançar. Então, os outros elementos da tabela periódica desejam alcançar a estabilidade que os gases nobres têm, tá? E essa estabilidade é ter 8 elétrons na camada de valência ou 2 elétrons no caso do hidrogênio, tá? Quais são os principais indícios de uma ligação química? A condução de eletricidade. Conduzir eletricidade é uma característica que denuncia uma ligação química. Por quê, gente? Porque quando há ligações com cargas elétricas, por exemplo, entre ânions e cátions, né, há condução de eletricidade. Eletricidade nada mais é que condução de carga elétrica negativa, tá? Que tem atração entre essas cargas elétricas, tá bem? E, por último, existem 3 tipos de ligações. A ligação do tipo covalente, a ligação do tipo iônica e a ligação do tipo metálica, tá? Vamos lá. O primeiro tipo de ligação é a ligação do tipo covalente. Ela está na página 33, tá? A nossa apostila traz o exemplo da água. A água é H2O. Os átomos hidrogênio, H, e oxigênio, O, estão ligados, conectados um ao outro, a partir de uma ligação covalente. Essa ligação covalente, ela é, em geral, entre um ametal e outro ametal, entre 2 ametais, tá? No caso, um hidrogênio e um ametal também pode acontecer, tá? Então, a ligação covalente pode acontecer ametal a metal ou hidrogênio a metal. Essa ligação acontece por compartilhamento de elétrons. O que acontece? Olha só, vamos olhar aqui nessa figura. O hidrogênio tem um elétron só na sua eletrosfera, na sua estrutura, tá? Enquanto que o oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na sua estrutura. O oxigênio ele quer ter 8 elétrons, lembra? Lá da estabilidade que eles queriam alcançar. E o hidrogênio quer ter 2 elétrons. O que acontece? Esse átomo de hidrogênio gruda nessa parte aqui, olha. Pronto. E o outro átomo gruda na parte de cá. Então, olha só. Essa ligação covalente significa que o elétron agora são dos 2 átomos, tá vendo? Eles estão grudadinhos aqui. E se a gente contar, o hidrogênio tem 2, esse hidrogênio também tem 2, e o oxigênio vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 na camada de valência. Pronto. Agora está todo mundo estabilizado, todo mundo feliz, tá? Um exemplo de compartilhar elétrons é como a gente, sabe quando a gente empresta o fone de ouvido para um colega? Você está compartilhando o fone de ouvido com ele, você não está dando para ele. Você e ele continuam com o mesmo fone de ouvido, né? Então, você está compartilhando o fone de ouvido, é assim que eles compartilham o elétron. O elétron não é meu nem é seu, é nosso, tá? Nesse caso, gente, não há formação de íon. Por quê? Porque ninguém perde e ninguém ganha elétron. Os elétrons são compartilhados. Não é meu nem seu, é nosso, tá? Então, nas ligações químicas do tipo covalente, não existe formação de íons, tá? Na ligação do tipo iônica, em geral, ela é formada por metal e ametal. Lembra que o metal quer doar o elétron? Lembra que o metal quer receber o elétron? Então, muito bem. Então, há formação de íons nesse caso, tá? Formação de íons. Então, esse exemplo aqui, NaCl, é o nosso sal de cozinha, tá? Presente aí no nosso dia a dia. Olha que legal.
átomo de sódio, ele tem um elétron na camada de valência. Ele vai e doa esse elétron para o cloro. E aí o que acontece? Olha só, o Na perdeu um elétron, ele tem carga positiva, Na+. O cloro ganhou um elétron, fica Cl menos, porque ele ganhou um elétron. Tá? Então, na ligação iônica, existe transferência de elétrons entre os átomos. Tá bem? Como esses átomos agora têm carga, né? O átomo com carga é chamado de íon, não é isso que nós vimos aí no tópico passado? Os íons, eles têm carga. Como eles têm carga elétrica positiva e negativa, gente, eles atraem, as cargas elétricas se atraem, tá? Então, a carga elétrica positiva atrai a carga elétrica negativa e vice-versa. Lembra? Os opostos se atraem, tá? Nesse caso, em ligações iônicas, há condução de eletricidade. Por quê? Porque existem cargas, tá? Ligações metálicas, nosso terceiro tipo. A ligação metálica, ela acontece entre um metal e outro metal, tá? O que acontece? Lembra que os metais eles têm tendência de doar os elétrons? Então, como é que acontece a ligação entre metal e outro metal? Todos os átomos envolvidos, eles perdem, eles doam esse elétron a todos eles. Todos perdem os elétrons. Vira uma comunidade que perdeu os elétrons, tá? Só que esses elétrons, eles ficam entre as estruturas de cada átomo. Então, a hora ele está numa eletrosfera de um, a hora ele está na eletrosfera de outro, e forma um mar de elétrons, tá? Ou nuvem de elétrons. Então, olha só que está na nossa figura aqui. Está acontecendo aqui uma ligação metálica, porque todos os átomos estão cedendo elétrons, e esse elétron fica passeando entre esse átomo, esse átomo, esse átomo. Esse também vem para cá, depois vai para cá, tá? O mar não tem aquelas ondas, vai e vem? Então é isso, tá bom? O elétron está representado em verde e o cátion do metal está representado em amarelo. Por que é cátion? Porque cátion perde elétron e fica positivo, tá? Então, numa ligação metálica, os elétrons de valência dos átomos pertencem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, a todos os metais, a todos os átomos, tá? E aí, por que os metais, então, são bons condutores de eletricidade? Porque tem todos esses elétrons entre a estrutura de cada átomo que forma a matéria, tá? Então, isso é muito importante. Então, também conduzem eletricidade. Então, as ligações químicas que são boas condutoras de eletricidade são as ligações metálicas e a ligação iônica. A ligação covalente não é boa condutora de eletricidade. Tá bem? Gente, o que eu quero que vocês façam? Depois de assistir o vídeo, leiam a página 31, a página 32 e a página 33. Tá? Por favor, voltem aos exercícios, a explicação. Se você não entender alguma coisa, pode voltar, pode me perguntar, tá bem? E aí, vamos fazer os exercícios da página 32, número 14 e 15, tá? E da página 34 a 36, vamos fazer os exercícios desde o número 16 até o número 24, tá? E eu estarei sempre à disposição de vocês no Seneca Digital. Essa tarefa é para a gente apresentar na próxima quarta-feira, tá bem? E as demais orientações serão dadas para vocês no Seneca Digital. Tá bem? Um abraço para vocês.